Glória a Deus. Boa tarde, preciosas! Que alegria estarmos aqui no nosso último culto preciosa. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é bom em todo tempo. Vocês estão lindas aí. Eu estou vendo aqui de cima, vocês estão lindas. A gente está com um brilho a mais hoje, né? É isso que a gente quis trazer para cá, com a nossa paleta. E eu estou muito, muito, muito feliz. E eu vou dizer algo que eu gosto sempre de dizer quando eu subo aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é uma verdade absoluta, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, meu Deus. É ou não é verdade? Só o Senhor por nós, né? E Ele tem nos sustentado para a glória dEle. Glória a Deus por isso. Bem, queridas, eu queria te convidar agora a fazer algumas declarações. Mas eu não quero que você fale apenas, eu quero que você profetize com toda a sua fé. Com força, com vontade. Porque hoje eu quero falar sobre o poder que há nas palavras. Eu quero falar sobre profetizar, sobre declarar. Talvez até aqui você tenha vivido dias em que você tem feito declarações que têm te atrapalhado. E hoje nós vamos profetizar e vamos aprender sobre o poder que há nas profecias e nas palavras. Então eu quero te convidar a declarar com toda a sua força o que eu vou falar aqui e você vai repetir comigo, amém? Vamos lá, você vai dizer assim, ó. Eu sou amada. Eu sou abençoada. Eu sou curada. Eu vou vencer essa batalha. E Deus está comigo. Isso é uma verdade. Tudo aqui é verdade. Mas verdades que às vezes a gente se esquece. Verdades que às vezes a gente perde a oportunidade de declarar para trazer à existência aquilo que ainda talvez não tenha acontecido. Verdades que ativam a nossa fé. Bem, Tiago, capítulo 3, versículo 9 a 10, vai dizer sobre a palavra, sobre a língua, sobre a boca. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. O que o texto está dizendo aqui? A nossa boca tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar as pessoas ou a nós mesmas. Existem alguns estudos científicos que mostram o poder que há nas palavras. A Bíblia vai falar sobre isso e a ciência também. Existem estudos que mostram que as nossas memórias, elas podem ser reprogramadas. Que as nossas memórias podem ser trabalhadas ao nosso favor. De que forma? Através das declarações que nós fazemos sobre nós mesmas. Nós somos frutos da nossa memória. Então, as memórias ruins, tudo que você viveu, pode ser superado através da criação de memórias positivas. Então, se disseram para você que você não ia dar em nada, você precisa declarar o contrário disso. Você vai dizer, olha, eu vou vencer, eu vou conquistar, porque Deus é por mim. Se disseram para você que você é amaldiçoada, você vai dizer, eu sou abençoada. Você vai rebater tudo aquilo que disseram para você, tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que o inimigo muitas vezes usa para dizer não é em ninguém, não vai dar em nada, e você vai rebater o quê? Através da palavra. Você vai fazer declarações que vão gerar dentro de você uma consciência, uma memória daquilo que é o que Deus pensa sobre você, uma memória daquilo que vai te fazer avançar. Amém? As palavras têm muito poder. Tem estudos que dizem que o que se fala e ouve pode até alterar o DNA dos alimentos e das plantas. Olha isso. Quantas aqui já ouviram ou já viram aquela experiência do arroz cozido? Ninguém nunca viu essa experiência? Bem, uma pessoa resolveu fazer uma experiência. Pegou 2 potes, o mesmo arroz, um arroz cozido, colocou um pouquinho em um pote e um pouquinho em outro. E ali o que ela fez? Ela deixou um em uma sala, o outro na outra. E ela colocou ali algumas pessoas que diariamente iam fazendo declarações sobre aqueles potes. Para um pote, as pessoas declararam bênçãos. Declararam coisas boas. Para o outro pote de arroz, foi declarado maldição. Foi declarado que ele era sujo, que ele era feio, que ele era ridículo, que ele era amaldiçoado. E para o primeiro pote foi declarado, você é uma bênção, você vai conquistar, você é lindo. Sabe o que aconteceu uma semana depois? O arroz que recebeu palavras de maldição apodreceu.
E isso não é uma história, isso é uma verdade, é um fato que aconteceu, é uma experiência que se faz até hoje. Você pode fazer na sua casa, você vai ver. Por quê? Porque os estudos mostram que há poder nas palavras, elas podem mudar até o DNA dos alimentos. Se as palavras têm esse poder sobre os alimentos, imagina sobre a sua mente, imagina sobre a sua vida. É assim com a gente também. O nosso cérebro, ele reage à toxicidade do que falamos e ouvimos. Quando a gente fala coisas ruins, quando somos pessimistas e declaramos negatividade, tudo que é ruim, negativo, o nosso cérebro escuta isso, e isso vai desencadear uma resposta cerebral em nós, que vai ativar um hormônio que vai gerar o quê? Estresse, mal-estar, cansaço, depressão. Isso aqui é tudo estudo científico. As emoções, elas são mais determinantes do que os genes. Então talvez você hoje seja uma pessoa para baixo, uma mulher desanimada, e você pensa, eu herdei isso da minha mãe. Isso é de família. Minha tia também é assim. Talvez você sofra de uma depressão. E eu quero te dizer que talvez isso seja consequência de uma memória ruim. Consequência de palavras que você tem liberado sobre a sua vida de maldição. Então, está na hora de você virar esse jogo e de começar a declarar que você acredita em você. E de começar a declarar o contrário daquilo que está na sua mente. Começar a declarar e a profetizar as bênçãos que Deus tem para você. Porque é tudo fato, é verdade. E você sabe disso, e às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente está dando mais palco, a gente está dando mais amplitude para aquilo que é ruim, negativo, do que para aquilo que é bom. E a Bíblia está cheia de coisa boa para a gente. Está cheio de vitória, tá? Está cheio de coisa boa. O fim que nós teremos é um fim glorioso, queridas. Isso aí já era motivo para a gente criar toda a memória positiva dentro de nós, independente do que está acontecendo hoje, independente do que a gente está vivendo hoje. As suas palavras determinam aonde você vai chegar. As suas palavras determinam aonde você vai chegar. A Bíblia fala que as suas palavras determinam o seu futuro. E há um mistério sobre isso, porque você bem sabe que o nosso Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou através da palavra. E Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E você também deve saber que eu e você somos seres semelhantes a Ele. Deus poderia ter criado o mundo através do toque. Deus poderia ter criado o mundo de qualquer outra maneira, mas Ele escolheu criar através da palavra, porque Ele queria ensinar para mim e para você que a palavra tem poder, e aquilo que a gente declara também tem, porque somos seres semelhantes ao nosso Deus, na capacidade de sentir, de amar e de criar. De criar, você sabia disso? Então tudo aquilo que você declara, tudo aquilo que você fala, você pode estar trazendo à existência no mundo natural. O nosso Deus, Ele nos ensina sobre o poder das palavras. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Ezequiel 37, onde fala sobre o vale de ossos secos. Abra comigo a sua Bíblia. Ezequiel, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 10. Depois de Jeremias. Os profetas ficam ali depois de Salmos. E diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam. Cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé. Formavam um exército, um enorme exército. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra e pela Tua presença gloriosa nesse lugar. Se acabássemos aqui já seria suficiente, a Tua palavra é suficiente. A Tua presença, Senhor, já nos enche de forma palpável. Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já está falando. Que possamos ouvir ainda mais a Tua voz e aquilo que o Senhor tem de direção para cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, qual é o contexto aqui? Israel, nesse momento aqui, estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, o povo de Israel foi levado cativo pela Síria, estava aprisionado pela Síria. Mas Judá, o reino de Judá, o povo de Judá ainda estava tranquilo. Só que aí vem quem? A Babilônia. E leva o povo de Judá cativo à Babilônia, para o cativeiro babilônico. E é nesse cenário de desolação, de desesperança, que Ezequiel está profetizando lá. E o Senhor o leva a uma visão de um vale de ossos secos. E pergunta para ele: o que você vê aqui? Ossos secos. Você acha que pode ter vida? Ossos sequíssimos. E Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Então Deus dá uma orientação, uma direção. E ele fala assim, ó: profetiza. Profetiza assim, 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 ó. Carne, ossos, voltem a viver, tendões. Agora falta o espírito. Agora profetiza sobre o espírito. Traga vida, porque é o espírito que traz vida. Então Ezequiel vai e profetiza. E qual é a ordem? Qual é a palavra de ordem do Senhor para nós nessa tarde? Profetiza. Profetiza. Eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua vida, mas seja o que for, profetiza aquilo que você deseja viver. Declara aquilo que você deseja viver. Muitas coisas a gente não recebe porque a gente não declara. Tem muita coisa que a gente está deixando de viver porque a gente não tem declarado. Se você diz, eu sou doente, você se apropria da doença. Se você pensa coisa ruim, você vai viver coisas ruins. Se você só fala de mágoa, você não pode esperar conquistas. Se você pensa em vingança o tempo todo e fala sobre isso, não espere generosidade das pessoas. É o tal do ditado, né? Aquilo que você planta, você colhe. O que você tem plantado com as palavras, o que você tem profetizado. Nós aprendemos algumas coisas aqui com esse texto, e a primeira delas é: não seja negligente com a sua parte. Porque aqui no versículo 3 a gente vai ler assim: ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. E essa é uma resposta para mim que às vezes a gente tem dado para o Senhor. Às vezes uma situação acontece na sua vida e você fala assim: ah, Deus sabe. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Você entrega para Deus e você fala: ah, tá com Deus. Deus já sabe o que eu estou vivendo. Sim, Deus sabe o que você está vivendo, mas a palavra de ordem do Senhor para você é: declare e profetiza. Ora em detalhes sobre aquilo que você está vivendo. A resposta de Deus para Ezequiel foi, versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu não sei quantas aqui têm o hábito de orar dentro da sua casa e orar por cada cômodo da sua casa. Eu tenho esse hábito. E ali eu vou declarando a palavra de vida dentro da minha casa, gente. Eu oro sobre tudo e eu declaro sobre todas as coisas na minha casa.
Eu oro sobre a minha cama. Eu oro sobre o meu quarto. Eu oro sobre a cozinha, sobre tudo. E eu vou declarando, vai saindo todo mal, está repreendido. A minha porta, os umbrais da minha porta, tem o sangue do Cordeiro, nenhum mal chegará à minha tenda. E eu vou declarando aquilo que eu quero viver dentro da minha casa. E eu vou declarando a paz dentro da minha casa. O meu lar é um lugar de paz, é um lugar de aconchego. E é isso que eu declaro. Teve uma época em que eu estava com dificuldade de dormir. E eu achei que era porque eu estava tomando muito café, porque de fato eu tomo muito café. E eu tirei o café e continuei com dificuldade de dormir. E eu achei que é porque eu estava com uma rotina muito acelerada. Eu fui acertando as coisas e eu acabei deixando por último a parte do profetizar. E então eu comecei a declarar sobre o meu quarto, com as mãos assim, sobre a minha cama, o Salmo 3 e 4. Em paz dormirei, pois só tu me fazes repousar em segurança. Eu não aceito não conseguir dormir, porque o Senhor tem o sono do justo para mim. Eu não aceito insônia na minha casa. Eu declaro que eu vou dormir como uma bebê. Gente, hoje eu tenho dificuldade de acordar. Falei, eu orei, Deus fez, profetizei, aconteceu. Uma época, isso foi pouco tempo, uma época em que eu estava até assustada, porque nunca foi normal eu ter insônia, eu ter dificuldade de dormir. Não era algo que estava acontecendo, né? Porque às vezes tem uma situação, alguma ansiedade que a gente está passando, né? Alguma resposta, não era nada disso, foi do nada. Mas eu profetizei aquilo que eu queria viver na minha cama. Aquilo que eu queria viver com o Senhor. Então, profetiza. Deus pode todas as coisas? Sim. Deus traz vida onde há morte? Sim. Mas você precisa fazer a sua parte e profetizar. Senhor, tu sabes. Mas Deus sabe, sim, Ele sabe de todas as coisas. É claro que Deus aqui poderia ter feito aquele vale de ossos secos se transformarem num exército sem a presença de Ezequiel, ou somente com ele sendo assistido por ele, né, por Ezequiel. Mas ele aqui, ele nos ensina que apesar de eu saber e poder todas as coisas, a parte do profetizar, de declarar, de exercer a fé é tua. Então, você precisa profetizar e declarar. Começa a abrir a tua boca para dizer bênção. Começa a abrir a tua boca para trazer à existência aquilo que não existe ainda. Dele é o querer e o realizar. Ele traz vida onde tem morte. Ele transforma a vergonha em glória. Ele transforma a tristeza em alegria, a humilhação em honra. Ele torna a estéril fértil. Ele faz do pobre, levanta o pobre, o fraco e o coloca em lugar de honra entre príncipes. Ele faz. O nosso Deus faz, Ele faz todas as coisas, Ele é poderoso para fazer, mas Ele faz através da nossa declaração de fé. Declaração de fé. Ele precisa de nós para fazer? Não. Ele não precisa de nós para fazer. E aqui, nesse contexto, o Senhor, Ele quer nos ensinar sobre de que maneira nós precisamos agir mediante o seu poder. De que maneira nós precisamos atuar. Porque tem a nossa parte, a parte que nos cabe a fé, nos cabe o agir. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus, Ele nos ensina sobre detalhes. Sobre detalhes. O versículo 4, 5 e 6 vai dizer o seguinte. Então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele, porei o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme Ele havia ordenado. De que forma Deus ordenou? Em detalhe. Então, se você, por exemplo, tem um filho hoje que está desviado, você vai orar em detalhe. Senhor, convence ele. Teu Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence ele, coloca nele um incômodo. Você vai começar a declarar aquilo que você quer que o teu filho viva. E não dizer, Senhor, entrega aqui o meu filho nas tuas mãos. Tá, mas para quê? Nosso Deus é nosso Pai. A gente precisa dizer em detalhe. Jesus disse, não recebeis porque pedis mal. Porque a gente muitas vezes não está sabendo pedir. A gente muitas vezes não está tendo, às vezes também, relacionamento.
Bater um papo em detalhe, dizer para Deus o que está acontecendo em detalhe. Dani, mas Deus sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Então está na hora da gente começar a ter esse relacionamento com Deus e começar a declarar em detalhes. O meu marido está difícil, Senhor. Eu profetizo um marido abençoado. Eu profetizo um marido romântico. Eu profetizo isso. Eu profetizo um marido que me traga flores. O que você quer viver? Começa a profetizar. Gente, quantas coisas do meu casamento... É porque são coisas assim muito íntimas nossas, mas eu poderia dizer aqui para vocês que eu declarei, profetizei, foi até além que eu falar assim, peraí, vamos voltar lá naquela oração, deixa eu, como é que se fala a palavra, o termo, eu usava muito isso quando eu trabalhava. Esqueci a palavra. Não é rebobinar não, quando você quer alterar o texto, né, corrigir o texto, deixa eu corrigir aquela oração, mas era uma outra palavra que eu usava. Deixa eu corrigir aqui, vamos recapitular aqui. Porque Deus, gente, olha só, Deus Ele está do nosso lado, o Espírito Santo está dentro da gente, Deus nos escuta. Deus escuta a gente. Eu vim agora no carro conversando com Deus e falando para Ele sobre os meus medos. E pedindo para Ele, eu fui sendo assim, sabe, invadida por uma presença. E era como se Jesus estivesse do meu lado ali, com certeza Ele estava. E eu estava falando com Ele tudo que eu estou sentindo. Ele não sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe. Mas eu falei, e falar foi bom, porque eu também escuto, coloquei para fora. Isso é terapêutico. Isso é poderoso, isso é sobrenatural. Fale com o seu pai. O seu pai está te esperando para te ouvir no teu secreto. E fecha a porta do teu quarto e ora, porque o pai que te vê em secreto vai te recompensar. Essa é a palavra de Deus que diz isso. Profetize em detalhes. No lugar da morte, declare vida. E vida em abundância. Se a sua casa está ruim hoje, se no seu trabalho as coisas não estão como você quer, o que você tem falado? Você tem falado mal? Você tem reclamado? Você tem, de manhã até de noite, falado para quem convive com você, que também isso é tão ruim, a gente falar o tempo todo de coisas ruins, coisas... Sabe, já viu aquelas pessoas que são negativas, que só tem derrota para contar? Gente, não é possível, não tem uma vitória. Nem a vitória de que conseguiu sentar no ônibus. Pegar o ônibus e ir sentado, já conta qualquer vitória, mas fala de vitória. Né? Quando eu trabalhava, a vitória era ir sentado no ônibus, porque normalmente a gente ia em pé. Então tem gente que só tem derrota para contar. Não seja essa pessoa que da sua boca só sai derrota, só sai problema. Tem coisa boa aí para você falar. Tá todo mundo aqui hoje, tá todo mundo me enxergando, tá todo mundo aqui respirando, tá todo mundo aqui podendo estar nesse lugar com ar-condicionado. Olha que vitória, gente, no ar-condicionado, num calor desse, isso é vitória. Começa a declarar, gente. Quando o calor começou, eu agradeci, eu falei, ai Jesus, obrigada por aquela pessoa que inventou o ar-condicionado. Olha aí, ó, o inimigo furioso, eu comecei a declarar a vitória, o inimigo já fica, ó. E aí eu comecei a agradecer a Deus pelo ar-condicionado, agradecer em detalhes. Isso. Falei, quero agradecer, não lembro nem o nome dele, quero agradecer pela vida do fulano. Glória a Deus pela vida dele, que só deu inteligência a ele para inventar o ar-condicionado. Alguma coisa de bom você tem para agradecer e para falar. Gente, sentimento de gratidão é algo que tem que andar com você diariamente. Diariamente. Seja grata. O ano está acabando. Quais são os motivos que você tem para ser grata ao Senhor? Dani, mas é muito problema. Eu sei, deixa eu te falar, todo mundo tem. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma coisa para resolver, alguma pendência, alguma situação que poderia ser diferente. Tem problema. Mas e aí? A gente vai se lamentar? A gente vai dar palco para o problema? A gente vai engrandecer os nossos problemas? Ou a gente vai olhar para aquele que é grandioso de verdade? Para aquele que pode resolver qualquer problema? Se ele não resolveu ainda é porque tá tudo bem. Talvez seja o seu espinho na carne, como foi o de Paulo, e tá tudo bem. Tá tudo ótimo, a gente tem que aprender a olhar a vida por uma ótica diferente. Porque senão, gente, a vida já é difícil mesmo, senão tudo se torna muito mais pesado do que já é. A gente tem esse poder de fazer as coisas se tornarem pesadas. Já viu aquelas pessoas que andam assim, curvadas assim? Não tô falando de quem tem problema na coluna, não. Tô falando de quem é assim, que é peso mesmo, sabe?
Porque diariamente está colocando pesos e mais pesos e mais pesos. É culpa que não vai embora. É problema que é pequeno, mas se torna grande. Vamos declarar vida. Vamos declarar bênção. Em nome de Jesus. E se você tiver a fé que o profeta Ezequiel teve aqui, Deus vai começar a agir enquanto você estiver profetizando. É isso que diz o texto. O versículo 7 diz aqui, ó: então profetizei como me havia ordenado, e enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. Enquanto ele ainda profetizava, porque certamente ele estava ali profetizando com fé. Não tem como, né? Tá ali com Deus. Deus está com a gente, Deus está com você também. Você profetiza com fé. Essa fé desse profeta aqui, que estava vivendo um cenário de desolação, de desesperança. O povo, todo mundo aprisionado, todo mundo no cativeiro. Mas ele ativou a fé dele e profetizou. E enquanto ele ainda falava, os ossos começaram a se erguer. Então, começa o processo de restauração, de vida. O milagre começa a acontecer. Agora entenda que é um processo. Primeiro os nervos, tendões, pele. É um processo, por fim o Espírito. Deus não trabalha na nossa pressa. Deus não atropela processos. E você precisa perseverar até o fim do processo. A gente começa muito bem, mas às vezes a gente para no meio do caminho. Por quê? Porque a gente começa a olhar para aquilo que ainda não aconteceu. Mas Deus está testando a nossa fé. Deus está querendo ver se a gente vai perseverar até o fim. E Deus nos ensina que é uma coisa de cada vez. E Ele vai levantando e criando corpo e dando vida. Então eu quero dizer para você, calma, vai ficar tudo bem. Calma, permaneça firme, permaneça com a sua fé ativada, permaneça dando fruto, permaneça caminhando, permaneça olhando para Jesus. Porque enquanto você estiver ali permanecendo, profetizando, Deus vai te permitir ouvir o barulho dos ossos tendo vida. Deus vai te permitir ver as coisas começando a terem vida, um exército começando a se levantar na área que hoje na sua vida talvez seja um luto, na área que hoje na sua vida talvez seja uma perturbação. As coisas vão começando a acontecer enquanto você permanece firme, permanece profetizando. Agora, se você não aguenta o processo, ele vai demorar mais do que devia. Ele vai demorar mais do que devia. Então é tempo de você ter sabedoria e entender que você tem o poder da vida e também da morte, bem aí na sua língua, bem aí na sua boca. Então avalia, como é que tem sido a sua vida? O que você tem falado? Se você constantemente tem falado coisas ruins, se você constantemente tem falado coisas negativas, deixa eu te dizer, você tá ruim, tá mal. Porque a Bíblia fala o quê? A boca fala do que está cheio, o coração. Seu coração, então, está ruim. Precisa sarar esse coração, precisa tratar esse coração. E assim como aquilo que falamos tem poder, aquilo que a gente escuta também. Aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem permitido que entre na nossa mente, vai para o coração e dali gera atitude, gera emoção, gera memória. Quer ver uma coisa? Meu pai assiste, eu não sei se eu posso falar o nome do programa, mas é um programa desses que só tem tragédia. Pensa, todo dia de tarde, você já sabe qual é, né? Matou não sei quem, morreu não sei quem, assaltou. Toda vez que eu vou visitar o meu pai, ou que eu vejo meu pai, ele fala: Rio de Janeiro tá muito perigoso, cuidado, hein, cuidado. Por que, pai? Não, ó, você não vê TV não, minha filha? Tá muito perigoso. Calma, pai, calma. Meu pai, gente, não sai de casa de noite. E ele tem seguro no carro. Ele não sai porque ele tem medo. Por quê? Porque ele se alimenta todos os dias de notícias ruins. De coisas ruins. Aquilo que eu falo, eu ouço, aquilo volta pra mim. Toma o meu ouvido, minha mente e o meu coração. E a gente já tem uma tendência muito maior em repetir e absorver comportamentos que são negativos, coisas que são ruins. Eu já falei aqui para vocês de uma vez que eu fiz uma pesquisa nesse ministério, uma pesquisa, o que você gosta no Ministério Precioso, o que você não gosta, porque a gente queria melhorar o nosso culto.
E aí, teve várias respostas positivas, assim, 99% foram positivas, mas teve ali uma resposta que foi negativa, e foi sobre mim. Eu não me lembro de nenhuma resposta positiva, mas o que foi falado de negativo está bem aqui. Eu lembro direitinho. Por quê? Porque a gente já tem essa tendência de se apropriar daquilo que é ruim, daquilo que falam pra gente de ruim, das coisas que a gente escuta que não são boas. Nós temos uma tendência em sermos viciadas em vitimização. A gente tem que parar com isso, gente. Parar de se vitimizar. Ei, bola pra frente. Levanta e continua caminhando. Levanta e anda. Continue a nadar. Continue a nadar. Continue a nadar. Vai cantando essa musiquinha quando tu quiser parar. Continue a nadar. Continue. Levanta, continua. Dani, mas por que comigo? Não importa. Deus, um dia tu vai me explicar o porquê, mas se tu não quer falar agora, tá bom, vamos continuar, eu aceito, tá tudo bem. E bola pra frente. Vida que segue, como dizem aí, né? Vida que segue em Jesus, amém? Vida que segue em Jesus. Continuamos firme, prosseguindo para o alvo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus, a fim de que tenhamos o fim, né? O fim que o Senhor tem para nós. Temos também a tendência de sermos viciadas em murmuração. Gente, eu tenho que vigiar, porque agora mesmo, a gente vindo para cá, eu falei, gente, como a gente é assim, né? Deus falou muito comigo aqui nessa palavra. A gente vindo para cá, meu marido foi para uma confraternização, junto com a Lívia. Eu falei, você vai me atrasar. Você vai me atrasar, eu tenho hora para chegar. Eu já sei que eu vou chegar atrasada por causa de você. Olha o que eu profetizei. Eu falei, não, eu já imaginei assim, vou chegar tipo 40 minutos atrasada. E aí, ele colocou no GPS e falou assim, tá dando pouquinho tempo, tá dando 38 minutos. Eu falei, nossa, gente, eu achei que ia dar tipo 1h10, 1h15, tava dando 38. Eu falei, nossa, a gente tem uma mania, né? E aí eu cheguei só 10 minutinhos atrasada, eu achei que eu ia chegar tipo uns 40 minutos atrasada. Eu falei, nossa, a gente tem essa mania de olhar sempre pela ótica negativa, sempre pela parte da murmuração. Mas olha o que diz em 1 Coríntios 10:10, quem murmura, o anjo destruidor já destruiu seus sonhos. Tá repreendido em nome de Jesus. Lança esse anjo destruidor para longe da tua vida. Tá repreendido. Chuta que é laço. Chuta para longe. Toda vez que tu pensar em murmurar, tu lembra disso. Caramba, eu tô murmurando, o anjo destruidor tá aqui, ó. Com o ouvido aberto aqui, ó. Tá prontinho para destruir os meus sonhos. Tá repreendido em nome de Jesus. Somos viciadas em ver sempre o lado ruim das coisas e lançar palavras negativas. Profetizar, maldição, palavra negativa. Queridas, quem declara, abre a visão, abre os olhos espirituais, abre as portas. Então, hoje é dia de você ressignificar a sua história, a sua vida, a sua memória afetiva. Tudo que você tem aí dentro de você, tudo que foi de ruim. Ei, tenta ver o lado bom das coisas que foram ruins. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, eu não estou entendendo, mas aqui, de uma coisa eu sei. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Eu não sei o porquê disso. Eu não sei porque que eu passei por isso, mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. O que importa é que eu estou com Ele. E Ele tem cuidado de mim. Talvez você está aqui e você tem um pai maravilhoso. Um pai terreno. Mas deixa eu te falar. Por mais que seu pai seja super maravilhoso, não se compara ao Pai dos céus, que é tremendamente maravilhoso com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Palavras são como setas que são lançadas e que não voltam após serem lançadas. As suas palavras determinam onde você vai. Determinam onde você vai chegar. A neurociência diz que a palavra tem todo o poder. Mas deixa eu te falar, com Jesus e com a palavra e com a neurociência, a gente já venceu. A gente tem a palavra que tem todo o poder. A gente tem a verdade que liberta, que cura. A gente tem a verdade que transforma. Se você lê essa palavra,
palavra que na sua casa você já pode fazer uma experiência e perceber o poder de Deus invadindo a sua casa. Eu todos os dias, quando faço meu devocional, eu leio a Bíblia. E eu faço também uma oração da Bíblia. Que é o quê? A Bíblia, orar a Bíblia, né? Como eu falo. É declarar a palavra em voz alta. Porque a gente lê assim, né? Em pensamento. Mas eu pego um salmo e eu começo a ler em voz alta. Em verdade. Meu marido pregou sobre isso aqui há pouco tempo. Eu já fazia isso. Eu falei, é tremendo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele me guia às águas tranquilas. E você vai lendo, e você vai orando, e você vai declarando. Aquilo ali vai gerando algo dentro de você, e dentro da sua casa, e no seu ambiente. A palavra tem poder. A palavra declarada tem todo o poder. O Senhor, Ele nos ensina sobre isso. Há muita coisa que a gente não recebe porque a gente não está declarando, porque a gente não está dizendo, ei, isso vai ser meu, esse é o lugar que eu vou chegar, isso é o que eu vou conquistar, isso eu vou receber, isso aqui já tem vitória, isso aqui vai dar certo sim, essa vaga de emprego já é minha, essa doença vai ser curada. Às vezes você declara uma vez, ei, se não aconteceu, continua declarando, continua profetizando, continua declarando. Declara, tem sonho seu que é grande. Tem sonho aí dentro de você que é bênção, que vai abençoar muitas pessoas, mas a sua forma de agir, a sua forma de pensar e aquilo que você fala não está condizendo, está te impedindo, está te limitando de viver esse sonho que você tem aí, que é Deus que colocou no seu coração. A palavra traz à existência a vida ou a morte. A vida ou a morte. Então, a partir de hoje, não aceite ser infeliz. Não aceite não ter alegria. Seja alegre. Não aceite não ter amor. Eu não recebi amor, não posso dar amor. Você recebeu, porque você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando entra em você, ele traz o amor. Você tem o fruto do Espírito Santo. A partir de hoje, não aceite ser impaciente, porque a paciência do Espírito já está em você. Mas às vezes a gente declara, eu não tenho paciência. A gente adora falar isso, né? Eu não tenho paciência para isso. Olha o que você está dizendo. Eu não tenho paciência com essa criança. Eu não tenho paciência com esse marido. Esse marido que Deus me deu, é Deus que te deu. Querida, se não está bom, declara que vai estar bom. Mas declara com fé. Profetiza. Profetiza, diz, ei, derrota aqui não, tristeza aqui não, cansaço aqui não, briga aqui dentro não. Se posiciona, não seja passiva no mundo espiritual, se posiciona no mundo espiritual. Se posiciona porque você tem o poder de abençoar a sua casa, o ambiente onde você está inserida. E eu quero te pedir para que você se coloque de pé, para que a gente faça algumas declarações que a gente já fez aqui, mas agora você vai fazer de uma outra forma, porque você já aprendeu e entendeu o poder que há naquilo que você declara. E o Senhor hoje Ele está equilibrando seus pensamentos. O Senhor hoje Ele está equilibrando suas emoções. Você crê nisso? Se você não está sentindo nada, declara, Senhor, aumenta a minha fé. Me faz sentir a tua presença. Equilibra, Senhor, as minhas emoções. Se é tristeza que está aí, você vai declarar alegria no lugar da tristeza. Vai tomando conta. A alegria vai tomando conta. E você vai declarar comigo de novo aquilo que a gente declarou no início agora. Você vai declarar assim: eu sou amada. Eu sou abençoada. Eu sou curada. Eu vou vencer essa batalha. Porque Deus está comigo. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A minha casa é abençoada. O meu marido é uma bênção. Se eu não tenho marido, o Senhor vai trazer o meu marido. Em nome de Jesus. Quando for falar com o Senhor, fala com alegria, fala com fé, fala com empolgação.
Fala com empolgação, porque a empolgação vai gerar dentro da sua mente ali a certeza de que já está acontecendo. Vai ativar a sua fé no Senhor Jesus, porque nós temos um Deus que faz tudo. Ele traz vida. Ele fez de ossos secos um exército. O que é essa situação para nós? O Senhor colocou aqui na sua palavra uma situação que é impossível humanamente falando. Ossos e ossos secos. Você consegue enxergar vida num vale onde só tem ossos secos? Imagina aqueles ossos assim que já estão sequíssimos, né? Já estão até opacos. Você consegue enxergar vida? É difícil enxergar a vida, mas o Senhor coloca esse cenário, essa situação aqui para dizer: se eu fiz de ossos secos um exército, coloquei ossos secos de pé, formei um exército, trouxe espírito de vida sobre eles, o que é essa situação na sua vida? O que eu não farei na sua vida? Talvez Deus ainda não esteja fazendo porque você tem sido dominada por um espírito de incredulidade. Eu oro todo dia sobre isso, porque isso aí é uma coisa que tenta pegar a gente mesmo. Sabe, quando eu contei para vocês que eu não estava conseguindo dormir e eu tirei tudo, esse espírito tentou me pegar. Eu orei, eu declarei e aconteceu. E aí eu ouvi assim no meu ouvido: foi porque você tirou o café. Falei: não foi porque eu tirei o café. E eu vou provar que não foi. Eu voltei a tomar café e eu tomo mais do que antes. E eu continuo dormindo. Rebati o espírito de incredulidade. Está repreendido em nome de Jesus. Não aceite aquilo que você tem escutado sozinho em casa. Às vezes vem coisas na sua mente e talvez você pense: isso é coisa da minha cabeça. Mas às vezes pode ser o inimigo. Pode ser o inimigo, sim, tentando falar para você, colocar coisas na sua mente para que você esteja com a sua fé abalada. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser uma profetisa do Senhor. Você vai ser uma mulher que da sua boca só sai bênção. Da sua boca sai um dilúvio de bênçãos. Você é aquela que todo mundo vai querer chegar perto de você, porque estar perto de você traz vida. Você vai ser como um rio que flui e enche a vida de outras mulheres, de outras pessoas. Por quê? Porque a sua boca, a sua língua resolveu abençoar, resolveu trazer vida, assim como o profeta Ezequiel trouxe vida aqui, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu poder, pela fé que o Senhor está ativando em nós nessa tarde. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu és bom em todo tempo. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Te agradeço por esse ano, o ano de 2023. E já te agradeço pelo ano de 2024 e declaro que vai ser o melhor ano da minha vida. Vai ser o melhor ano da minha vida. O ano de maiores testemunhos, de maiores vitórias no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.